Oi, ouvintes! Vou ler Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, de R.C. Sproul. Lá na página 206, capítulo 25, com o tema Os Nomes de Cristo. Um elemento fascinante da Bíblia é o significado que está frequentemente vinculado a nomes e títulos. Os nomes e títulos para Deus, o Pai, são muitos e revelam algo sobre o seu caráter. Isso também é verdadeiro quanto a Jesus. Lembro de um discurso ministrado por um erudito numa formatura de seminário. Os presentes esperavam um discurso acadêmico, mas ele surpreendeu a todos por simplesmente recitar os nomes e títulos dados a Jesus na Escritura: Senhor, Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi, Emanuel, o Verbo, e assim por diante. Ele gastou 45 minutos para esgotar todos os nomes e títulos. Cada um deles nos revela algo sobre o caráter e a obra de Cristo. Neste capítulo, quero examinar 3 dos títulos mais proeminentes atribuídos a Jesus no Novo Testamento. Cristo. Nós o conhecemos melhor como Jesus Cristo, mas esse não é realmente seu nome. Seu nome é Jesus, Jesus Bar José, ou Jesus de Nazaré. Entretanto, Cristo é um título. Aplica-se a Jesus mais frequentemente do que qualquer outro título na Escritura. Às vezes, a Bíblia inverte a ordem e fala de Cristo Jesus. A palavra Cristo vem da palavra grega Christos, que é uma tradução da palavra Messias, do Antigo Testamento, e significa alguém que é ungido. Quando Jesus fez seu sermão na sinagoga de Nazaré, leu o profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Depois de ler o texto, Jesus disse: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus estava se identificando com as palavras de Isaías a respeito do Messias. O conceito de Messias é extremamente complexo, mas há vários fios entrelaçados na relação bíblica progressiva quanto à função, ao caráter e à natureza do Messias que viria e livraria seu povo, Israel. Em um sentido, para Cristo ser o Messias, ele tinha de ser o pastor, o rei, o cordeiro e o servo sofredor. Profetizados todos por Isaías. Os fios diferentes se reúnem de uma maneira maravilhosa. De fato, uma das extraordinárias evidências da inspiração divina da Bíblia é a maneira em que todos os fios da expectativa messiânica apresentadas no Antigo Testamento convergem e se cumprem em uma única pessoa, de maneira dramática. Na visão de João, em Apocalipse 5, ele foi levado a esperar um leão, mas viu um cordeiro. Jesus cumpriu ambas as figuras. Ele é o leão de Judá, o novo rei de Israel. É também o cordeiro, que foi morto em favor de seu povo. Senhor. O segundo título usado mais frequentemente em relação a Jesus no Novo Testamento é Senhor. Este título formou o primeiro credo da comunidade cristã.
Iesous ho Kyrios. Jesus é o Senhor. Esta confissão esteve no centro do conflito que a igreja primitiva experimentou com as autoridades romanas. Exigia-se que os cidadãos romanos recitassem publicamente as palavras Caesar Kyrios, César é o Senhor. Os primeiros cristãos eram profundamente comprometidos com o mandato que receberam de Cristo e dos apóstolos para serem obedientes às autoridades civis. Eram cuidadosos em pagar seus impostos e obedecer às leis do Estado. Mas uma coisa que eles não faziam era atribuir a César a honra que acompanhava o termo Senhor. No Novo Testamento, o termo Senhor nem sempre é usado de uma maneira que inclui majestade. De fato, há 3 significados distintos da palavra grega Kyrios. Primeiramente, a palavra Kyrios funcionava como uma forma de tratamento simples e educada, semelhante à nossa palavra Senhor. Quando lemos o Novo Testamento e observamos pessoas se encontrando com Jesus pela primeira vez e se dirigindo a Ele como Senhor, não devemos concluir imediatamente que elas tinham um entendimento profundo da plena medida da majestade de Cristo. Poderiam estar apenas se dirigindo a Ele de uma maneira educada. É claro que a palavra Senhor pode ter um significado mais elevado. A segunda maneira como a palavra Kyrios é usada no Novo Testamento é com frequência específica a um proprietário de escravos, o indivíduo rico, que tinha dinheiro suficiente para comprar escravos. O escravo era um doulos, e uma pessoa não podia ser um doulos se não pertencesse a um Kyrios, um senhor. Portanto, o termo senhor foi usado para se referir a alguém que possuía escravos. O apóstolo Paulo usou frequentemente o título Senhor desta maneira, descrevendo a si mesmo como doulos de Jesus Cristo e orientando os crentes a pensar em si mesmos sob essa luz. Porque fostes comprados por preço. Quando confessamos que Jesus é Senhor, entendemos que Cristo nos comprou por meio da expiação e, portanto, nos possui. Somos sua propriedade. O terceiro uso, e o mais elevado, da palavra Kyrios no Novo Testamento é o uso imperial, que César procurava arrogar para si mesmo, pelo que causava grande problema para os cristãos. É claro que alguém pode verbalizar o título de maneira falsa, simulando o uso imperial, pelo que Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entretanto, o Novo Testamento nos diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isto quase parece contradizer o que Jesus disse no final do Sermão do Monte. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, por que a Escritura diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo? Alguns dizem que a afirmação é elíptica. Em outras palavras, o que é omitido e deve ser inserido é que ninguém pode chamar sinceramente Jesus de Senhor, se não lhe foi dada a capacidade de fazer isso pelo Espírito Santo. Outros acreditam que isso pode ter referência à perseguição que alguns experimentaram por declararem publicamente sua fé no senhorio de Cristo. Em qualquer caso,
O significado real do título Senhor se acha no que ele traduz do Antigo Testamento. Assim como Cristo tem muitos títulos no Novo Testamento, assim também Deus tem muitos títulos no Antigo Testamento. Seu nome no Antigo Testamento é Yahweh, que é traduzido por Senhor, e indicado na Escritura por letras maiúsculas. Senhor. Quando vemos Senhor, não em letras maiúsculas, ela está traduzindo uma palavra hebraica diferente, Adonai, que era o título mais elevado usado pelo povo hebreu para se referir a Deus no Antigo Testamento. A palavra Adonai tem a ver com a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas de sua criação. Um exemplo do uso destas duas palavras pode ser achado no Salmo 8. O Senhor, Yahvé, Senhor, Adonai, nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. No Novo Testamento, lemos o hino de Paulo. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome que está acima de todo nome é realmente o título que Deus deu a Jesus. O título acima de todo título, Senhor. Ele é Senhor, Kyrios. Ele é Adonai, para a glória de Deus, o Pai. Filho do homem. O terceiro título usado mais frequentemente em referência a Jesus no Novo Testamento é Filho do homem. Embora seja o terceiro em frequência de uso no Novo Testamento, como um todo, esse é evidentemente o título primário que Jesus usou ao falar de si mesmo. Isso é importante. Dentre as mais de 80 ocorrências desse título no Novo Testamento, todas, exceto 3, são usadas por Jesus mesmo. Este fato refuta os proponentes da alta crítica, os quais dizem que muito do retrato de Jesus apresentado no Novo Testamento foi produzido por seus companheiros. Se os companheiros de Jesus tivessem feito isso, esperaríamos que tivesse atribuído a Jesus suas designações favoritas e não as do próprio Jesus. Por chamar a si mesmo Filho do Homem tão frequentemente, Jesus estava dizendo: é assim que eu identifico a mim mesmo. Alguns veem nesta designação uma expressão da humildade de Jesus, mas isso não é exato. Na visão de Daniel sobre as cortes celestes, Deus aparece no trono do julgamento como o ancião de dias e recebe em sua presença aquele que é semelhante a Filho do Homem, o qual chega a ele em nuvens de glória e recebe autoridade para julgar o mundo. No uso que o Novo Testamento faz deste título, o Filho do Homem é uma pessoa celestial que desce à terra e ele representa nada menos que a autoridade de Deus. Ele vem para trazer julgamento ao mundo porque incorpora a visitação divina, o dia do Senhor. Portanto, este é um título exaltado, dado exclusivamente a Jesus no Novo Testamento. À medida que você lê as Escrituras e se depara com esse título, examine o contexto e começará a ver que este título é uma designação majestosa e exaltada de Jesus.
Cada nome e título dado a Jesus no Novo Testamento tem significado. Cada um deles nos revela algo sobre quem ele é e o que ele fez. Agradeço. Tchau.